21 de março é Dia Internacional da Síndrome de Down e a Band News FM abre esse espaço para falar sobre a trissomia do cromossomo 21 e desmistificar aí muitos preconceitos ainda atrelados à síndrome de Down, falar também sobre inseguranças, medos, desafios, superação e para isso a gente conversa agora com Fernanda Rodrigues, ela que é coordenadora do projeto Laços do Instituto Serendipidade, que tem como principal objetivo transformar aí o olhar da sociedade para esse tema de inclusão. Fernanda, muito obrigada por conversar aqui com a Band News FM. É um prazer falar com você. Como vai? Tudo bem? Prazer é meu estar aqui representando o Serendipidade, essa causa que é tão nossa, né? Eu como mãe, mas como acolhedora também, e agradecendo esse espaço aí que vocês estão oferecendo para a gente para poder falar dessa temática e, como você disse muito bem, desmistificar, tirar um pouco do preconceito, a gente poder falar desse assunto trazendo informação. Eu acho que a melhor ferramenta contra o preconceito é a informação de qualidade. Então, a gente agradece o espaço para a gente poder falar da nossa temática. É isso, Fernanda. Queria começar então já perguntando em linhas gerais aí para quem está ouvindo a gente, para entender o que é a síndrome de Down, como que ela é diagnosticada? A síndrome de Down ela é uma condição genética, diferente do que muita gente pensa, ela não é uma doença, né? Ela é uma alteração cromossômica em que o cromossomo 21, ao invés da gente ter os pares, né, de cromossomos, ele tem uma trissomia, ele fica com 3 braços do cromossomo. E isso pode configurar algumas questões na saúde da pessoa com síndrome de Down. Então, com algumas características específicas, os olhinhos amendoados, muitas pessoas comentam que as pessoas com síndrome de Down, elas têm características muito comuns, porque esse braço a mais do cromossomo 21, ele traz essas categorias, esses fenótipos parecidos, né? Então, não é uma doença, é uma condição genética. Hoje, a maioria dos casos, a gente tem o diagnóstico intraútero, né? Mas aí a gente ainda tem alguns casos em que o diagnóstico intraútero não é feito, em que não tem nenhuma indicação de que o bebê tem a trissomia e que só descobre após o nascimento. Mas, normalmente, até o 3º mês de vida, esse diagnóstico é dado. Você falou assim que essa condição genética, né, já é diagnosticada ali logo no início, e o projeto Laços, ele tem esse intuito, né, de acompanhar já no começo, né, ali as famílias, que acho que deve vir um turbilhão de dúvidas quando você sabe que o seu bebê tem síndrome de Down, e aí vem aquele start de dúvidas. Então, vocês do projeto Laços já acompanharam aí mais de 250 famílias no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse projeto, como ele funciona, de onde ele surgiu? Hoje o Laços, ele é um braço do projeto Serendipidade. O Serendipidade, ele foi criado pelo Henry e pela Marina, do nascimento do Pepo, que foi um nascimento de uma criança com síndrome de Down que não teve o diagnóstico durante a gestação. O significado da palavra serendipidade é esse ato de felizes descobertas ao acaso. E hoje, o principal objetivo do Serendipidade é que a gente possa trazer a temática da inclusão nos ambientes, né? Sempre tratando para que ela deixe de ser vista como um problema e passe a ser vista como uma solução. Sempre mostrando e trazendo à tona os benefícios da inclusão para todos que permeiam essa temática, tanto para as pessoas com deficiência, como para as pessoas que convivem ali no dia a dia com pessoas deficientes. Então, hoje, o Projeto Laços, ele começou em 2019, ele de 2019 a 2023 já acolheu 275 famílias, e ele tem como proposta pegar esses familiares que já vivem a temática da inclusão da síndrome de Down, nesse caso, há mais tempo, acolher as famílias que estão chegando para essa temática, como você muito bem disse, num mundo às vezes muito incerto, né, com pouco conhecimento, com pouca informação. A gente vem de uma geração que não teve tanto contato com pessoas com deficiência no nosso dia a dia. Eu acho que essa nova geração está sendo muito beneficiada nesse sentido de poder ter isso dia a dia nas escolas, nos ambientes sociais. Mas eu posso falar, com 44 anos, eu não tive nenhum coleguinha deficiente, com nenhum tipo de deficiência. Então, era uma temática muito nova para a gente. E poder acolher essa família, né? Poder ter uma escuta ativa ali, e poder
ter esse acolhimento para que ela seja inserida nesse mundo, mas não como a gente vê muito no ambiente médico, que é muito voltado para a doença, até porque a síndrome de Down ela não é considerada uma doença, ela é uma condição genética, mas poder falar de saúde, poder falar de qualidade de vida, poder ver a inclusão como uma perspectiva positiva, sem você precisar resumir aquela pessoa à sua deficiência, mas a deficiência como uma parte dela, como uma parte de qualquer um de nós, trazendo novas perspectivas e, acima de tudo, eu acho que ressignificando os diagnósticos. Eu acho que esse é o papel fundamental que o Laços faz. Em 2020, a gente ampliou para outras 11 condições, incluindo síndromes raras, né? E a gente já acolheu mais 20 famílias com diagnósticos de síndromes raras, para poder ter essa perspectiva, né? Você ter ali uma mãe, no meu caso, que já convive há 12 anos com a síndrome de Down e você poder trazer para uma mãe nova que está chegando nesse ambiente informação, acolhimento, ter uma rede de apoio, uma troca, e poder fazer isso de uma maneira acolhedora, saudável, nesse ambiente de inclusão. Então, esse eu acho que é o maior propósito que a gente tem hoje no Projeto Laços. É um projeto lindo de se acompanhar, a gente tem histórias muito bonitas das famílias, podendo ter essa perspectiva, saindo da perspectiva da deficiência como um problema e trazendo experiências positivas para a família, ressignificando o diagnóstico, e a gente tem histórias muito bonitas aí que a gente acompanha. Fernanda, e quais são as principais dúvidas ali no comecinho, as dúvidas dos pais mesmo dessas crianças que já nascem com essa condição? Eu queria saber quais são as principais dúvidas que surgem ali. A principal dúvida, normalmente, assim, a gente vê que é muito comum, Lari, se a criança vai falar, se a criança vai andar. Eu acho que exatamente por a gente não ter tido convívio, né, com as diferenças, as dúvidas principais são em relação ao futuro. A gente vê que as famílias chegam muito incertas daquilo que o filho vai poder desenvolver, daquilo que a criança vai poder desenvolver, e sempre com muito medo de tudo aquilo que pode ser vivenciado. E é bonito da gente desconstruindo isso, né? Esse final de semana mesmo, teve um casal de jovens com síndrome de Down que casaram, e foi uma cerimônia linda. E como é bonito ver esses preconceitos e essa construção social que foi feita em cima da deficiência sendo desmontada, sendo desconstruída, né? A gente vem de uma geração onde síndrome de Down era sempre muito associado à incapacidade, a questões muito negativas, e hoje a gente vê que cada um dentro das suas possibilidades, mas que eles têm uma vida muito próxima da vida de qualquer outra pessoa típica, trabalhando, namorando, se desenvolvendo, né, casando. Então, eu acho que a principal dúvida das famílias é sempre em relação a esse futuro, ao que vai acontecer, né? Então, a gente vem aqui trazer um pouco de informação, mostrar um pouquinho dos nossos filhos, olha como eles estão, já estão mocinhos, né? Desmistificar um pouco, né, o diagnóstico, né? Poder também falar das inseguranças, que eu acho que é normal, mas eu acho que a maternidade como um todo traz isso, né? Eu acho que toda maternidade, o ser pai, ser mãe, traz inúmeras dúvidas, mas a gente poder fazer essa construção ao longo dessa temática de uma maneira mais positiva e mais voltada para uma perspectiva de vida e não só para a questão da deficiência. Fernanda, e para a gente desmistificar também, quais são ali as condições que uma pessoa com síndrome de Down, ela vai ter durante a vida, ao longo da vida? Então, ela vai ser impedida de fazer o quê? Há impedimentos, há barreiras ali que você fale, não, olha, você não vai poder fazer isso, seu filho não vai poder fazer aquilo, enfim. Eu queria saber quais são essas respostas, né? Porque muita gente fala sobre as dúvidas, o medo, mas e aí, quais são as respostas que são dadas para esses pais inseguros, com medo, não sabendo muito como vai ser o futuro de uma criança com síndrome de Down? Hoje, o que a gente verifica na literatura, em todos os estudos que falam sobre síndrome de Down, é que as crianças com trissomia do 21, elas seguem o mesmo padrão de desenvolvimento de qualquer outra criança típica. O que acontece é que eles têm uma lentidão na aquisição dessas competências, né? Então, normalmente, uma criança com síndrome de Down, ela pode demorar um pouquinho mais a falar,
demorar um pouquinho mais a andar, mas ela não vai ser impedida de absolutamente nada, né? Eu acho que hoje os maiores impedimentos que a gente tem são os impedimentos sociais, né? Os impedimentos legislativos, por exemplo. A gente hoje tem uma legislação que não permite que uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, dirija. Isso já está sendo modificado, né? A gente já teve um caso de uma menina com síndrome de Down que conseguiu judicialmente ter a sua carteira de motorista como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que hoje a gente ainda tem muitas barreiras sociais, mas do ponto de vista da condição genética, não há nada que uma pessoa com síndrome de Down não possa fazer, né? Eles podem fazer absolutamente, eles têm habilidades e competências que todas as pessoas têm. Eu, por exemplo, eu sou psicóloga de formação, e se você me pedir para cozinhar, eu sou uma catástrofe, né? Então, eu tenho as minhas habilidades e tenho as minhas deficiências. Cozinhar é uma deficiência enorme que eu tenho e não é uma habilidade. Como qualquer outra pessoa, eles têm as áreas que eles são mais desenvoltos, cada um nas suas particularidades. Então, a gente tem atletas, a gente tem músicos, a gente tem todas as categorias, todas as profissões, assim como todas as outras pessoas. Então, do ponto de vista da condição, não há nada que eles sejam impedidos, né? Mas ainda socialmente a gente verifica que tem muito desconhecimento, muito preconceito e ainda algumas barreiras sociais que a gente está ainda na batalha para que eles possam ter esses direitos. E quais são esses principais preconceitos, né, atrelados aí a pessoas com síndrome de Down? Lari, eu acho que o principal preconceito ainda está muito vinculado à deficiência como algo negativo, como algo que desqualifica. Então, eu posso te dizer de uma situação que eu já vivi, de estar no parque com meu filho, quando ele tinha 4 anos, e ver uma mãe pedindo para a cuidadora tirar o filho de perto do meu para que não pegasse, né? Como se a condição da síndrome de Down fosse alguma coisa tóxica, que pudesse ser pega por contágio ou algo do tipo. Então, eu acho que ainda hoje, o desconhecido, a falta de informação é a nossa maior barreira, né? Eu acho que espaços como esse são fundamentais para que a gente traga informação e mostre que não tem nada de errado com as pessoas com síndrome de Down, assim como qualquer outra deficiência. É uma condição específica, e eles vão ter as suas habilidades, suas competências e as suas dificuldades como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que a gente ainda tem uma barreira social muito importante do desconhecido, né? Eu sempre falo, às vezes a gente está na rua, alguma criança pergunta, tia, mas o que ele tem? Aí a mãe fala assim, não pergunta. Eu falo, não, é importante que pergunte, né? Eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai com uma criança deficiente ou com síndrome de Down tem nenhum problema em responder perguntas, né? Porque eu acho que isso que constrói a informação, isso que constrói um olhar positivo em relação à inclusão. Então, eu acho que a nossa principal barreira hoje ainda, a limitação que a gente tem é essa crença de que qualquer pessoa com deficiência, ela é desqualificada, ela é diminuída na sua condição de ser humano. Então, eu acho que a gente tem que falar disso, a gente tem que poder romper essas barreiras, porque eles não têm nada de desqualificados, eles não têm nada inferior a nós, têm as mesmas possibilidades que qualquer outra pessoa. Você fala que você tem um filho, é isso, com síndrome de Down? Eu tenho esse príncipe aqui que já foi esse bebezinho e já está hoje. Gente, pela nossa live no YouTube, tem uma fotinho dele ali atrás da Fernanda, muito lindo, muito lindo. Ele está com quantos anos, Fernanda? Hoje ele está com 12. Aqui ele tinha 1 aninho, ele foi a primeira criança com síndrome de Down que apareceu na Pais e Filhos. E é engraçado da gente falar isso, porque apesar de ter sido uma repercussão para nós como pais muito positivas, para o público não foi tão bem aceito, mas depois de 5 anos desta foto na Pais e Filhos, a gente teve uma Pais e Filhos inteira sobre síndrome de Down, e foi de uma repercussão, eu me arrepio todinha, assim, de uma aceitação e de um trabalho muito lindo, com muito cuidado, para a gente poder falar da temática sem nenhum preconceito, e poder trazer isso com a maior naturalidade que o tema exige, né? Que somos pessoas como qualquer outras, e hoje o Miguel tem 12 anos, é um mocinho aborrecente, lindo,
Você como mãe agora, não só como especialista, como coordenadora aí do Projeto Laços, mas você como mãe. Como foi para você essa trajetória até aqui, né? Seu filho já tem 12 anos, então você passou por tudo aquilo que você mesma está contando para a gente, né? De diagnóstico, de início, de saber, de entender. Você já era uma pessoa que já conhecia antes, você foi buscar ser o projeto, enfim, estar mais por dentro disso depois que você teve o seu filho. Como funcionou na sua vida? Essa é uma temática engraçada, porque eu sou especialista em síndrome de Down 10 anos antes do Miguel nascer. Eu fiz faculdade de psicologia aqui em São Paulo, na PUC, e me especializei no atendimento a pessoas com síndrome de Down. E é engraçado, hoje é engraçado, né? Mas era uma conversa que eu tinha sempre de bastidores no ambiente acadêmico, porque as minhas próprias professoras questionavam, né? Mas como assim você vai atender pessoas com síndrome de Down, né? Elas são diferentes. Eu falava assim, olha, até onde eu entendo, Freud postulou um aparelho psíquico para todos nós. E foi muito bonito poder desmistificar no ambiente acadêmico como eles tinham toda a condição de fazer um atendimento psicológico como qualquer outra pessoa, sem nenhuma diferenciação. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi a relação mãe-bebê de um caso de uma criança com síndrome de Down, e 10 anos depois, o Miguel chegou na minha vida nesse diagnóstico de pré-natal. Não foi fácil, né? Eu acho que o medo do preconceito, o medo das batalhas que a gente enfrentaria, do desconhecido, porque uma coisa na teoria, na prática é totalmente diferente, né? Eu brinco que você pode rasgar o livro e vai viver aquilo, porque é totalmente diferente do que você imaginava. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como foi importante ter esse conhecimento. Eu vejo que para o meu marido foi muito mais aflitivo, no sentido de o que vai acontecer, o que ele vai fazer, por não ter tido esse contato. Então, para mim era muito natural saber que o Miguel ia andar, ia falar, ia se desenvolver, que ele ia ter um ritmo talvez um pouco mais devagar, mas que ele teria todas as competências de uma pessoa típica. Mas para o meu marido, que é economista, que é de uma área totalmente fora, foi muito mais difícil para ver essa possibilidade de futuro, né? Então, a gente, na época, foi buscar ajuda, foi buscar literatura, foi conhecer pessoas mais velhas com síndrome de Down, para que ele pudesse ter essa perspectiva de, é a mesma coisa que qualquer outra pessoa. Então, e sempre com esse acolhimento, né? Eu acho que se tem uma coisa no Laços que para mim é muito importante, é sempre respeitando o tempo realmente de cada um, né? Eu acho que a gente, com qualquer notícia que a gente enfrenta na nossa vida, a gente tem um tempo de análise, de reflexão, de possibilidade, aquilo que você pode encarar naquele momento ou não, de aceitação. Então, o Projeto Laços, ele também tenta, de todas as maneiras, dar esse acolhimento e esse abraço respeitando este tempo, que é fundamental para que a gente possa ressignificar o diagnóstico e possa seguir com uma vida com mais qualidade de vida para as famílias. Então, é importante que seja respeitado esses tempos, são fases naturais, é muito comum que o casal, que a família, quando receba o diagnóstico de uma deficiência, passe por um momento ali de luto, de introspecção, né, por aqueles desejos todos que foram construídos e que não se concretizaram, mas que depois possa olhar aquele copo e não só ver a metade vazia, mas a metade cheia, e o que a gente faz com aquilo, e todas as possibilidades que esse diagnóstico tem e que essa criança tem na vida da sua família. Então, com a gente não foi nada diferente, a gente passou por todas essas fases, a gente teve muita dificuldade em relação aos médicos que a gente encontrou ao longo do caminho. Eu acho que hoje já melhorou bastante, viu, Lari, o cuidado que os hospitais têm no momento da notícia, né? A gente teve a notícia assim, olha, vocês têm um filho com síndrome de Down, vai te dar muita despesa e muito trabalho para o resto da vida, então vocês me procurem quando vocês saírem do hospital. Eu olhei para meu marido olhou para mim e falou assim, escuta, mas espera aí, algum bebê não dá trabalho, algum bebê não dá despesa, algum... É verdade. Né? A gente, como tios de 5 crianças, eu falei, mas espera aí, minhas irmãs vivem tudo isso do mesmo jeito, né? Então, eu acho que hoje os médicos já são mais acolhedores nesse sentido. O Serendipidade também faz esse tipo de trabalho,
nas instituições hospitalares, nas maternidades, com o time médico, né, para ter esse cuidado, para ter esse acolhimento com as famílias na hora de um diagnóstico. Então, eu acho que hoje é a nossa missão poder falar do assunto, né, poder mostrar a vida do Miguel, ver como ele tem as mesmas competências e as mesmas atividades que qualquer outra criança, vai para a escola, joga bola, brinca, e poder tratar isso com a maior naturalidade, como o tema realmente exige. E você, agora para a gente finalizar, Fernanda, você recomenda, qual a recomendação? Que quando os pais tenham esse diagnóstico, né, recebam esse diagnóstico, que eles realmente procurem projetos assim como Laços, procurem ajuda, às vezes até para se informar mesmo, enfim, ou se, enfim, dá para levar ali com os seus estudos sozinho, qual que é a indicação que vocês fazem para famílias quando recebem o diagnóstico? Pedir ajuda com certeza, né? Eu acho que o projeto ele vem com essa proposta de acolhimento. Então eu acho super importante, o que eu sinto, Lari, de coração, é que você não se sentir sozinho, né, numa condição, traz um conforto por si só, né? Então, você saber que tem ali famílias que passaram, hoje a gente tem, depois que a família é acolhida, ela faz parte de um grupo de WhatsApp com todas as famílias que já foram acolhidas no Brasil inteiro. Então, é muito saudável você ver a movimentação entre as famílias e as redes de apoio que vão se fortalecendo entre os estados, nas regiões, as pessoas se encontrando, e você podendo fazer essa construção e saber que aquilo que você está vivenciando hoje, às vezes alguém já passou por isso e tem uma palavra amiga para te dar, tem uma indicação para te fazer, né, no diagnóstico do seu filho, em situações do dia a dia corriqueiras que às vezes você não tem a quem recorrer, e ali você tem realmente uma família para recorrer, para pedir ajuda, às vezes só para desabafar, só para saber que tem ali alguém que te deu uma escuta e que está ali por você. Então, hoje a gente tem esse grupo com todas essas famílias, é muito gostoso, né? É um grupo que a gente brinca, que a gente não precisa coordenar, ele funciona por si só, as pessoas vão se envolvendo uma na vida das outras, vão encontrando ali os seus elos de ligação, as pessoas que você mais se identifica, construindo essa rede e se fortalecendo, né? Com informação, com qualidade, com perspectivas positivas. Então, isso tudo traz um quentinho aqui no nosso coração, né? Eu sempre brinco com o Henrique e com a Marina, que são os idealizadores disso tudo. Como é bom ter gente nova chegando, né? Que eles ainda estão com o Pepo pequenininho, o Pepo está com 4 anos, mas assim, como é bom ter gente nova chegando e disposta a fazer a diferença, né? Porque às vezes a gente que é um pouco mais velho nessa jornada cansa, é desafiador, né? Eu brinco às vezes com meu marido, é porque de vez em quando cansa, né? A gente tem que ficar ensinando para as pessoas que é tudo igual, que não tem diferença, que não tem por que tratar diferente, né? Numa situação que às vezes você está num parque brincando e vem uma fala dessa, né? Tira de perto porque vai pegar. Então, e ver gente nova chegando com tanta garra, com tanto cuidado com o ser humano, né? Então, se você tiver o diagnóstico, não hesite em nos procurar, é só procurar Serendipidade nas redes sociais, na página da internet mesmo, e tem lá inscrição do projeto Laços. É extremamente cautelosa essa escolha da família que vai fazer o acolhimento. A gente sempre procura laços, né, particulares da história de cada um. Quando você faz a inscrição, você conta um pouquinho da sua história. Então, se é um diagnóstico que foi feito gestacional, a gente procura uma família que tenha tido um diagnóstico gestacional, tenta ali algumas particularidades que se assemelham para que essa pessoa se sinta o mais acolhida possível dentro da sua história, com todo respeito, com toda a seriedade, sem nenhum tipo de exposição, né, no tempo da pessoa. Então, procura informação, procura ajuda, não está sozinho. Eu acho que esse é o maior desafio, é um desafio, todo diagnóstico, eu acho que traz um desafio muito grande, mas você saber que você não está sozinho já dá um conforto para esse início de jornada. Conversamos aqui na Band News FM com Fernanda Rodrigues, coordenadora do projeto Laços do Instituto Serendipidade. Fernanda, obrigada, viu, pela conversa, pelos esclarecimentos. Muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente. Eu que agradeço, a gente fica à disposição, o projeto fica à disposição de vocês.
E a gente está aí. O que vocês precisarem é só nos acionarem. Obrigada, um beijo, querida. Tchau, tchau. Obrigada.